Eminência Reverendíssima Saída Teodoro, reverendos padres, meus irmãos no sacerdócio e meus irmãos em Cristo. Esse domingo, a Santa Igreja nos traz a memória de Santa Maria do Egito. Assim como em outros domingos da Quaresma, nós temos aqui a lembrança de um santo especificamente, e devemos primeiro nos perguntar por quê. Eles não são maiores que os outros santos, eles não têm um lugar especial, eles também possuem dias próprios para que sejam comemoradas as suas festas, mas por suas vidas, por algum aspecto particular do que eles nos deixaram, a Igreja nos traz a memória nesses domingos especiais para que possamos aprender com eles. Santa Maria do Egito, desde os 12 anos, optou por viver a luxúria e todos os prazeres mundanos. Em um dado momento, ainda jovem, ela se converte e vai para o deserto, onde ela passa 40 anos da sua vida. Esse é o motivo de hoje nós estarmos falando dela. Muitos santos se converteram. Muitos santos tinham os mesmos pecados que ela. O que tem de diferente nela é que na história de Santa Maria, o arrependimento ganha uma imagem visível, a imagem do deserto. Muitas vezes nós imaginamos que vamos nos arrepender para que as coisas fiquem melhores na nossa vida. De tanto errarmos, nós acabamos nos cansando e pensamos que se nos voltarmos a Deus, a nossa vida pode ser mais amena. E Santa Maria do Egito nos dá o testemunho de que o arrependimento é uma vida no deserto. Desses 40 anos, os primeiros 17, ela passou tendo frequentes visões dos demônios, frequentes ataques, frequentes tentações daquelas práticas que ela havia decidido abandonar. Portanto, além de toda a dificuldade de estar no deserto, ela passou 17 anos sofrendo, ao invés de estar tendo uma vida mais tranquila aos olhos do mundo. No final da sua vida, ela encontra São Zósima, um monge que também, como era prática, como era costume dentre os monges, durante a Quaresma se retirava para o deserto para viver esse arrependimento, para estar sozinho, desnudo, desarmado, diante da imensidão de areia, da solidão e dos seus próprios pecados. Os nossos primeiros santos, a seguirem uma vida monástica, nos ensinam isso, que é no deserto que a gente se confronta com o pior de nós, para mudarmos. Mas também é no deserto que nós encontramos a Deus. Basta vermos no Antigo Testamento como o povo caminha em busca de penitência pelo deserto, mas também no deserto Deus se revela. No mundo de hoje, especialmente aqui, isso parece uma realidade muito distante, mas o nosso deserto é a Igreja. Os arrependidos, aqueles que querem uma conversão, encontram na Igreja o deserto onde eles podem se transfigurar e encontrar a Deus. Antigamente, a gente dizia que os jovens eram corajosos e os idosos eram sábios. Bons tempos em que era assim.
Hoje em dia, os jovens tremem diante do deserto, acovardam-se de entrar no deserto, mesmo que saibam que lá eles podem encontrar a Deus, porque eles não querem sofrer as provações do deserto. Eles não querem abandonar os seus planos de uma vida entregue aos prazeres do mundo, para viver, quem sabe, 40 anos no deserto, quem sabe mais. Os idosos, de quem nós sempre esperamos sabedoria, têm medo de se converter, de se arrepender, de reconhecer os seus pecados, porque para eles, fazer isso em idade avançada significa negar tudo o que viveram. É como se eles anulassem a vida que para eles parece estar prestes a acabar. Eles não sabem que o arrependimento é, na verdade, o que pode tirá-los de uma morte vivida por anos para uma vida verdadeira. No ano passado, por coincidência, também coube a mim, nesse dia, oferecer uma homilia em memória a Santa Maria do Egito. Naquela ocasião, eu falei mais detidamente sobre a história desta santa. Eu falei sobre arrependimento. Eu exortei esse povo a se arrepender de muitas coisas. Passado um ano, nós estamos aqui e nada mudou. Um padre não deve se angustiar por nada, muito menos por si mesmo. Mas é difícil que um padre não se angustie pelos seus fiéis. É difícil que ele não perca o sono vendo a sua comunidade se deteriorar. Até santos que foram padres passaram por essas angústias. E quando isso acontece, a gente precisa fazer alguma coisa. Nós estamos aqui todos os domingos, em cada momento, um clérigo, com as suas características, falando de alguma forma, todos sempre tentando exortar o povo a abrir os olhos e se converter. A igreja separa esse momento especial, nos admoestando sobre a necessidade do arrependimento. E nós continuamos exatamente como no ano passado e como nos outros que os precederam. O cenário é o mesmo. Algumas pessoas que tomam um ato de consciência em suas vidas e entendem que precisam buscar a verdadeira fé, nos procuram com sede de ortodoxia e passam a ser um dos nossos, estando aqui conosco e carregando a igreja nos ombros. Outros que aqui nasceram são como aqueles que nascem no deserto e, desconhecendo as bênçãos que se pode obter de estar no deserto, ficam vagando em busca de uma saída. Sequer conhecem os caminhos do deserto porque não o amam e vagam errantes, desperdiçando suas vidas. Quantos aqui, que aqui nasceram e foram batizados, não amam essa igreja? As exortações que nós fizemos até aqui parecem não ter surtido efeito. Vamos então falar com clareza. De quem vocês pensam que nós estávamos falando até aqui? De quem vocês pensam que eu falava há um ano atrás? Nós estamos sempre falando de vocês, povo infiel, povo que não muda,
Quantos de vocês continuam vindo visitar essa igreja quando é conveniente e não tem nenhuma outra programação? Quantos de vocês continuam fazendo turismo religioso, vindo ora aqui, ora em outra igreja qualquer, e não honram essa fé da única e verdadeira igreja? Quantos de vocês continuam vindo aqui atraídos por uma beleza estética, sonora, ritualística, mas não amam a Deus? Quantos de vocês não se dedicam a essa igreja, jogando fora a herança espiritual que vocês receberam dos mártires, dos santos e dos seus pais? Quantos não movem uma palha pelo bem da igreja? E quando alguém pretende fazer um bem, rondam essa pessoa como urubus para desviar-lhe a atenção, para que façam outras coisas com os seus bens, com o seu tempo. Vocês estão sendo a boca de Satanás ao fazerem isso. Vocês devem honrar e trabalhar por essa igreja. Quantos de vocês continuam murmurando contra o clero? Quantos continuam reclamando de uma melhora, de uma ortodoxia mais verdadeira? E quantos, ao fazerem isso, evocam a memória daqueles que já passaram por aqui? Trazem os nomes deles para condená-los. Não é porque tem saudade. Eles eram reféns das suas épocas, das suas limitações. Talvez não tenham conseguido fazer uma ortodoxia perfeita. E quando nós tentamos melhorar alguma coisa e buscar a verdade que nós perdemos, falam, na época do fulano não era assim. Vocês ajudam a condená-los. Deveriam rezar e pedir a Deus que tenha misericórdia, porque ele não foi perfeito, mas pôde ensinar o amor pela igreja. E por esse amor nós hoje somos capazes de nos aprofundarmos. Mas não vemos esse amor hoje em dia. Quantos de vocês vão sair daqui e, ao invés de lerem as Escrituras, as histórias dos santos, os ensinamentos que nos deixaram, para começar um processo de arrependimento, vão falar, o padre enlouqueceu, o padre radicalizou? Quantos de vocês, agora, nas barras da Semana Santa, já não estão com o beijo da traição preparado, como Judas? Quantos de vocês não estarão aqui nas celebrações da Semana Santa? Quantos de vocês aproveitarão para se arrepender? Deus é misericordioso, mas vocês têm que dar um passo de arrependimento. E é disso que nós estamos precisando, de arrependimento. E aqueles que não se identificam com o que eu acabei de falar, aqueles que se orgulham de não estarem cometendo esses pecados, arrependam-se desse orgulho, porque certamente algo está errado na sua percepção ou vocês estão em risco de cometer os mesmos erros. Arrependam-se, porque pode não ter um próximo domingo de Santa Maria do Egito, para que vocês, de novo, ouçam as nossas admoestações. Eu lembro a todos que a igreja está de portas abertas e recebe todos vocês com alegria, mas aqueles que não estiverem batizados e crismados na igreja ortodoxa não devem se aproximar da comunhão que virá em seguida. Que pelas intercessões de Santa Maria do Egito,
cada um de nós aqui possa ter coragem de arrepender-se dos seus pecados. Amém.